Fala pessoal, beleza? Hoje você vai descobrir de onde veio esse instrumento aqui, o flugelhorn. O instrumento moderno que atualmente é conhecido como flugelhorn, na realidade faz parte da família do saxhorn e foi desenvolvido por Adolf Sax, o mesmo criador da família dos saxofones. O quê? Quem desenvolveu o flugelhorn foi Adolf Sax? Fica até o final, que você vai entender melhor essa questão. Vamos do começo. Dá uma olhada nessa foto. O instrumento que esse militar está usando é um bugle. Dependendo do país, é um instrumento que é usado até hoje, o que em português seria algo como corneta. Eu vou colocar agora uma foto só do bugle para você entender a geometria do instrumento. Pode ver que ele é bem cônico, isso é, ele vai engrossando pouco a pouco, e quando chega na região da campana, ele já está bem gordo. Outra coisa marcante do bugle, a campana praticamente não tem flare. O que eu estou querendo dizer? Ela engrossa e termina assim. Ela não faz muito assim. Só para deixar claro, eu vou deixar um exemplo aqui que vem das tubas. A tuba Kaiser, que é tradicional ali na Alemanha e República Tcheca, praticamente não tem flare. Pode ver que a campana é bem gorda, mas ela tem um diâmetro final pequeno. Agora eu vou te mostrar uma tuba americana, com bastante flare. Pode ver que a campana nem é tão gorda assim, mas o diâmetro final é gigantesco. Creio que você tenha percebido a diferença. Esse bugle existe desde o século XVIII, e ali na virada entre o século XVIII e XIX criaram as chaves. Ela foi primeiro incorporada no trompete e depois colocaram as chaves no bugle também. Dá uma olhada nessa foto. É um bugle com chaves. Em tradução seria algo como corneta com chaves. E quando eu falo chaves, eu estou querendo dizer algo do tipo do saxofone mesmo. É um sistema bastante falho nos metais, para falar a verdade. Algumas notas são mais reais e outras são mais anasaladas, com menos potência sonora. Logo que as válvulas foram criadas, elas foram incorporadas no bugle também. E daí nasceu o flugelhorn. Eu digo válvulas rotativas, o rotor. Isso mesmo. O flugelhorn original praticamente só tinha de rotor. Dá uma olhada nessa foto. Pode ver que são exatamente como o bugle de chaves, só que com rotores. É possível notar que a campana é bem gorda, mas tem pouco flare. Olha só esse exemplar que interessante. Ele tem o mesmo formato de campana dos anteriores e tem 4 válvulas e até uma chave. Sim, no começo eles misturavam chaves com as válvulas. Como você pode notar, esse instrumento não é o flugelhorn que a gente conhece hoje em dia. Para falar a verdade, o flugelhorn original já não existe mais. E é aqui que a gente chega na parte mais interessante do vídeo. Quem inventou o instrumento que a gente chama hoje erroneamente de flugelhorn foi o Adolf Sax. Isso mesmo. Quem inventou esse maravilhoso instrumento foi o mesmo cara que inventou o saxofone. Não fiquem bravos com ele. O saxofone é um instrumento maravilhoso, desde que bem tocado. E é aqui que mora o problema. É raríssimo achar um saxofone bem tocado. Mas voltando ao que interessa, dá uma olhada no catálogo do Adolf Sax. Já achou o flugelhorn? Lá na coluna da direita, eu vou dar um zoom para você ver um pouco melhor. Saxhorn em si bemol de infantaria. Tem também uma versão mais aguda em mi bemol. Não conseguiu ver direito? Tem problema, eu tenho a foto desse instrumento. Como você pode ver, é exatamente igual ao flugel que a gente usa hoje em dia. Basicamente, a principal diferença entre esse saxhorn em si bemol de infantaria criado pelo sax e o flugel moderno é o bloco de válvulas. Já já eu falo sobre isso. Olha esse outro exemplo, que coisa interessante. Tem uma mistura de válvulas e chaves, como era comum no meio do século XIX. Com o passar do tempo, as chaves acabaram desaparecendo. Olha que coisa interessante. Mesmo depois da morte do Adolf Sax, a empresa continuou produzindo instrumentos musicais.
e ela foi vendida em 1929 para a Selmer. Isso, a Selmer, que hoje em dia é uma potência no mundo dos saxofones, que comprou a empresa do Adolphe Sax. E na década de 50, a Selmer resolveu relançar um flugelhorn com as características do primeiro flugelhorn que já existiu. Isso é, o saxhorn de infantaria em si bemol do Adolphe Sax. Olha essa foto do instrumento original do Adolphe Sax e agora compara com o Selmer da década de 50. Igualzinho, não é mesmo? Pode observar que até o bloco de válvulas é o mesmo, com o sistema de válvulas de Berlim. Mas se você acha que foi apenas um instrumento que fizeram só para relembrar os primórdios do flugelhorn, você está enganado. Esse instrumento foi comercializado e muita gente famosa usava ele, incluindo Chet Baker e Clark Terry. Vamos escutar um pouquinho do Clark Terry, só para você sentir o som. Mas você deve estar se perguntando, se aquele flugelhorn original, alemão de rotor, com aquela campana praticamente sem fé, já não existe mais, por que as pessoas não chamam o instrumento moderno de saxhorn? Saxhorn de infantaria em si bemol, como chamou o Adolphe Sax. Bem, pelo que se percebe, a confusão começou no meio do século XIX, com um maestro alemão, que começou a chamar de flugelhorn o saxhorn em si bemol de infantaria. A partir daí foi uma confusão. Chamavam de flugelhorn tanto o instrumento tradicional alemão como o instrumento novo, criado pelo Adolphe Sax. Com o passar do tempo, o flugelhorn tradicional alemão acabou desaparecendo. E esse instrumento aqui, criado pelo Adolphe Sax, acabou prevalecendo. Mas erroneamente, até hoje, chamam esse instrumento aqui de flugelhorn. Só para terminar, flugelhorn é um instrumento soprano ou contralto? Bem, não é de hoje que isso dá bate-boca. Isso já vem desde o século XIX. Tinha gente que achava que aquele flugelhorn em mi bemol, aquele pequenininho, era o soprano. Então o flugelhorn tradicional em si bemol era o contralto. É o caso do grande compositor Berlioz. Agora, tinha gente que achava que aquele pequenininho em mi bemol era o sopranino e o flugelhorn em si bemol era o soprano. Como você pode ver, essa discussão não é de hoje. Só para vocês terem uma ideia, essa encrenca se estende pelos outros instrumentos da família. Logo abaixo do flugelhorn moderno, isso é, o saxhorn em si bemol, existe um saxhorn um pouco mais grave, em mi bemol. Aqui no Brasil, esse instrumento é chamado de chiquinha ou Gênesis. Nos Estados Unidos, ele é chamado de alto-horn. Alto se referindo ao que a gente chama aqui em português de contralto. Isso porque o flugelhorn para os americanos é um instrumento soprano. Já os ingleses chamam esse mesmo instrumento de tenorhorn. Isso porque eles entendem que o flugelhorn é contralto. Logo, imediatamente abaixo do contralto seria o tenor. Dá para ver que a confusão é generalizada. Na minha opinião, dá para tocar tão agudo no flugelhorn como no trompete. Mas ele funciona melhor no grave e no médio, até a região ali no sol do topo da pentagrama. Mais que isso começa a ficar um pouco complicado. Mas toque aquilo que te pedirem, desde que esteja dentro da tessitura do instrumento. Acho que o melhor nome para o flugelhorn em si bemol é flugelhorn mezzo-soprano. Quem inventou isso não fui eu. Vincent Bach tinha 3 tonalidades de flugelhorn. O menorzinho em mi bemol, que ele chamou de soprano, o tradicional em si bemol, que ele chamou de mezzo-soprano, e o mais grave, também em mi bemol, que ele chamou de contralto. Assim como as vozes femininas são divididas em soprano, mezzo e contralto, os flugelhorns ele também dividiu em 3. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!